O aroma de galinhada mineira pairava pela casa de Leonardo, em Goiânia, naquele domingo de dezembro. Era véspera do Natal de 2024 e, pela primeira vez em anos, toda a família estava reunida para o tradicional almoço dominical. A mesa grande da varanda estava posta com a louça especial da família, a mesma que Dona Helena, sua mãe, usava em ocasiões especiais décadas atrás. Leonardo, aos 61 anos, observava com satisfação o movimento familiar ao seu redor. Sua esposa, Fabiana, terminava de preparar os últimos pratos na cozinha, enquanto o delicioso som de crianças brincando ecoava pelo quintal. Era um daqueles domingos perfeitos que ele havia aprendido a valorizar, especialmente após todos os anos na estrada. "Papai, a mesa está pronta", gritou Jéssica, sua filha mais velha, agora com 36 anos e mãe de 2 adolescentes. Ela havia herdado da avó o talento para organizar reuniões familiares, sempre cuidando para que cada detalhe estivesse perfeito. "Já vou, filha", respondeu Leonardo, ajeitando a camisa polo azul que Fabiana havia escolhido para ele usar. Mesmo em casa, mantinha uma elegância simples que refletia sua personalidade tranquila e acessível. Conforme a família se reunia ao redor da mesa, Leonardo sentia uma emoção especial tomando conta de seu peito. Ali estavam seus filhos, Jéssica com os 2 filhos adolescentes, João e Maria, Zé Felipe, seu filho caçula, agora um homem de 32 anos e também seguindo carreira musical, e Poliana, sua filha do meio, de 28 anos, que havia trazido seu namorado para conhecer melhor a família. "Que bênção ter todos vocês aqui hoje", disse Leonardo, sua voz carregada de emoção enquanto observava cada rosto ao redor da mesa. "Quantas vezes eu sonhei com momentos assim quando estava viajando pelo Brasil afora." Fabiana, sentada ao lado do marido, sorriu e segurou sua mão. Casados há quase 2 décadas, ela conhecia bem aquele olhar nostálgico que às vezes tomava conta do semblante de Leonardo. Eram momentos em que ele mergulhava em memórias profundas, revisitando épocas que marcaram sua vida. "Ah, vovô, conta uma história da época que você cantava com o tio Leandro", pediu João, o neto mais velho, de 16 anos, enquanto se servia generosamente da galinhada. Era um jovem curioso sobre a história da família e sempre pedia para o avô contar episódios dos tempos áureos da dupla sertaneja. Leonardo sorriu, mastigando pensativamente um pedaço de mandioca. As histórias dos palcos, dos sucessos, das viagens, essas ele já havia contado muitas vezes. Mas naquele domingo, algo diferente pairava em seu coração. Uma memória que ele nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com Fabiana, começava a emergir com uma força inexplicável. "Sabe, João, hoje eu tenho vontade de contar uma história diferente", disse Leonardo, colocando os talheres de lado e olhando ao redor da mesa. "Uma história que nunca contei para ninguém, nem para sua avó Fabiana." O interesse da família foi imediato. Fabiana arqueou as sobrancelhas, curiosa. Era raro Leonardo ter segredos, especialmente sobre seu passado. Jéssica parou de cortar a carne e prestou atenção total no pai. Zé Felipe, que estava mexendo no celular, guardou o aparelho no bolso. Poliana segurou a mão do namorado, percebendo que algo especial estava prestes a acontecer. "Pai, que história é essa?", perguntou Jéssica, sua voz revelando uma mistura de curiosidade e preocupação. Conhecia bem o pai e sabia que ele só guardava histórias quando elas eram especialmente significativas ou dolorosas. Leonardo respirou fundo, olhando pela janela da varanda para o quintal onde havia brincado quando criança. As mangueiras centenárias ainda estavam lá, testemunhas silenciosas de décadas de história familiar. Era como se aquelas árvores o encorajassem a finalmente compartilhar o que havia guardado no coração por tanto tempo. "É uma história sobre seu avô, meu pai", começou Leonardo, sua voz baixando de tom naturalmente.
sobre um momento que vivemos juntos quando eu tinha apenas 12 anos, pouco antes dele falecer. Um momento que mudou minha vida para sempre, mas que nunca tive coragem de contar para vocês. O silêncio tomou conta da mesa. Até as crianças, que brincavam no quintal, pareciam ter baixado o volume de suas brincadeiras, como se sentissem a importância do momento que se desenrolava na varanda. Vovô Sebastião? Murmurou Maria, a neta mais nova, de 14 anos. Ela só conhecia o bisavô através de fotografias e das poucas histórias que Leonardo compartilhava sobre ele. O senhor nunca fala muito sobre ele, vovô. Leonardo assentiu lentamente. Sebastião havia falecido quando Leonardo tinha apenas 13 anos. Uma perda que marcou profundamente sua infância e adolescência. O pai havia sido uma figura forte, trabalhador rural, que sustentava a família com dignidade, mas que mantinha uma distância emocional típica dos homens de sua geração. Seu bisavô era um homem de poucas palavras, explicou Leonardo, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Trabalhava sol a sol na roça, voltava para casa cansado, jantava em silêncio e ia dormir. Não era carinhoso do jeito que vocês conhecem hoje. Era uma época diferente. Homens expressavam amor de forma diferente. Fabiana apertou a mão do marido, sentindo a tensão emocional que começava a tomar conta dele. Em todos os anos de casamento, ela havia percebido que Leonardo evitava falar profundamente sobre o pai, sempre desviando o assunto quando o tema surgia. Ah, mas houve um dia, continuou Leonardo, sua voz começando a tremer ligeiramente, um dia em que tudo mudou entre nós. Um dia que me ensinou o que realmente significa ser pai, ser homem, ser humano. E essa lição moldou cada escolha que fiz como pai de vocês. O vento balançou suavemente as folhas das mangueiras no quintal, criando uma trilha sonora natural para aquele momento íntimo. Leonardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse se transportando de volta àquele dia de 1976. Quando era apenas um menino sonhador que mal sabia que se tornaria um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Vocês estão prontos para ouvir essa história? Perguntou Leonardo, olhando cada membro da família nos olhos. Porque depois que eu contar, vocês vão entender muitas coisas sobre mim, sobre como criei vocês, sobre por que sempre priorizei estar presente na vida de vocês. Todos assentiram em uníssono, a curiosidade e o amor familiar, criando uma atmosfera de expectativa respeitosa ao redor da mesa do almoço dominical. Leonardo fechou os olhos por um momento, permitindo que sua mente voltasse àquele dia de junho de 1976. Podia quase sentir novamente o frio da manhã mineira e ouvir o canto dos pássaros que anunciavam o amanhecer na pequena propriedade rural onde cresceu. Era inverno, começou Leonardo, sua voz ganhando um tom mais suave e nostálgico. Junho de 1976. Eu tinha acabado de completar 13 anos e estava empolgado porque finalmente papai havia prometido me levar para ajudá-lo a consertar a cerca do pasto dos fundos. Para um menino da minha idade, trabalhar ao lado do pai era quase um ritual de passagem. A família ouvia em silêncio absoluto, cada um criando em sua mente a imagem daquele Leonardo criança, cheio de sonhos e ansioso por aprovação paterna. Naquela época, seu bisavô Sebastião estava com 45 anos, mas parecia mais velho, continuou Leonardo. O trabalho pesado na roça, o sol forte, as preocupações de sustentar uma família numerosa. Tudo isso havia envelhecido ele prematuramente. Mas para mim, ele era o homem mais forte do mundo. Leonardo pausou para beber um gole de água, seus olhos fixos em um ponto distante no quintal, como se pudesse ver através do tempo. Saímos de casa bem cedo, ainda escuro. Mamãe tinha preparado café com leite e pão de açúcar para levarmos. Lembro do peso da sacola de ferramentas que papai carregava, do barulho das nossas botas pisando na terra úmida pelo sereno da madrugada. Jéssica se inclinou para a frente,
completamente envolvida pela narrativa. Raramente via o pai falar com tantos detalhes sobre sua infância e cada palavra parecia carregar um peso emocional profundo. Durante todo o caminho até o pasto, que ficava a uns 2 quilômetros de casa, papai mal falou comigo, lembrou Leonardo. Eu tentava puxar conversa, falava sobre a escola, sobre meus amigos, sobre a vaca que havia dado cria na semana anterior. Ele apenas acenava com a cabeça ou dava respostas curtas como, tá bom, vai ver. Zé Felipe, que havia herdado não apenas o talento musical do pai, mas também sua sensibilidade, percebeu a melancolia na voz de Leonardo. Papai, o senhor ficava triste com isso? Não triste, filho, respondeu Leonardo, olhando carinhosamente para Zé Felipe. Eu estava acostumado. Era assim que homens da geração do seu avô se comportavam. Eles demonstravam amor através do trabalho duro, do suor, do sacrifício silencioso. Palavras de carinho eram raras. Abraços eram ainda mais raros. Leonardo continuou sua narrativa, descrevendo como chegaram ao local onde a cerca precisava ser consertada. Era uma área isolada da propriedade, cercada por árvores nativas e com uma vista privilegiada para o vale onde ficava a cidade de Goiânia ao longe. Começamos a trabalhar logo que o sol nasceu, continuou Leonardo. Papai me ensinou a usar o martelo corretamente, a segurar os pregos, a esticar o arame farpado. Trabalhamos por quase 3 horas em silêncio, apenas com o barulho das ferramentas e o canto dos pássaros. A descrição era tão vívida que todos ao redor da mesa podiam quase sentir o sol da manhã batendo em suas costas e ouvir o eco das marteladas ecoando pelo vale. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo, disse Leonardo, sua voz começando a tremer novamente. Eu estava segurando um pedaço de madeira para papai pregar quando ele errou o alvo e acertou minha mão com o martelo. Fabiana levou a mão à boca, imaginando a dor que o pequeno Leonardo deve ter sentido. Os netos arregalaram os olhos, preocupados com o que viria a seguir da história. A dor foi terrível, admitiu Leonardo, olhando para sua mão direita, onde ainda havia uma pequena cicatriz quase imperceptível. Comecei a chorar imediatamente, não só pela dor física, mas também pela frustração. Achei que papai ia ficar bravo comigo por ter me distraído, por não ter segurado a madeira no lugar certo. Leonardo fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar com a parte mais emocional da história. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que eu nunca, jamais, poderia ter esperado, disse ele, sua voz agora claramente embargada pela emoção. Papai largou o martelo, me pegou no colo, mesmo eu já sendo grande para isso, e começou a chorar. Chorar de uma forma que eu nunca havia visto um homem chorar. O silêncio ao redor da mesa era absoluto. Até mesmo o barulho das crianças brincando no quintal havia cessado, como se toda a natureza respeitasse a sacralidade daquele momento de revelação. Ele me abraçou forte, muito forte, e repetia: perdão, meu filho, perdão. Papai te machucou, papai te machucou, continuou Leonardo, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Era a primeira vez na minha vida que eu ouvia meu pai me chamar de meu filho, com tanta ternura, com tanto amor. Poliana, a filha do meio, secou uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Mesmo sem ter conhecido o avô Sebastião, podia sentir a intensidade emocional daquele momento através das palavras do pai. Nós ficamos ali, sentados na grama, ele me segurando no colo como se eu fosse um bebê, lembrou Leonardo. E pela primeira vez na vida, meu pai começou a falar de verdade, abrir o coração. Leonardo secou os olhos com o guardanapo, respirou fundo e continuou sua narrativa. Era evidente que aquela memória, guardada por tantos anos, estava sendo libertada com uma força emocional avassaladora. Ali, sentado na grama, com minha mão machucada no colo dele, papai começou a me contar coisas que eu nunca imaginei que ele sentia, continuou Leonardo.
Ele disse que me amava mais que tudo no mundo, que ficava acordado à noite, me escutando cantar sozinho no quarto e se orgulhava da minha voz. A revelação causou um impacto imediato na família. Todos sabiam que Leonardo havia começado a cantar muito jovem, mas nunca haviam imaginado que seu pai acompanhava e se orgulhava desse talento desde tão cedo. Ele sabia que eu cantava sozinho no quarto? Murmurou João, o neto mais velho, impressionado. Sabia sim, confirmou Leonardo, um sorriso melancólico cruzando seu rosto. Ele me disse que às vezes parava na porta do meu quarto só para me escutar, que sonhava em um dia me ver cantando em palcos grandes, mas que tinha medo de me encorajar porque achava que a música não daria sustento para uma família. Fabiana apertou mais forte a mão do marido, entendendo finalmente de onde vinha o apoio incondicional que Leonardo sempre deu aos filhos em suas escolhas artísticas. Era uma forma de quebrar um ciclo, de ser diferente do próprio pai. Mas não foi só sobre música que ele falou, continuou Leonardo. Papai me contou que tinha muito medo de morrer e me deixar ainda pequeno. Disse que sentia dores no peito às vezes, mas não contava para ninguém porque não queria preocupar mamãe. A atmosfera ao redor da mesa ficou ainda mais densa. Todos sabiam que Sebastião havia falecido pouco tempo depois daquele episódio, o que tornava suas palavras quase proféticas. Ele me pediu para ser um bom homem, para cuidar da família se algo acontecesse com ele, lembrou Leonardo, sua voz tremendo. Me disse que eu era especial, que tinha um coração bom e uma voz abençoada. Falou que tinha orgulho de mim, mesmo que não soubesse demonstrar isso no dia a dia. Zé Felipe, que também seguiu carreira musical, sentiu um arrepio ao imaginar a pressão que aquelas palavras devem ter colocado nos ombros de um menino de 12 anos. Papai, deve ter sido muito pesado receber essa responsabilidade tão jovem, comentou Zé Felipe, sua voz carregada de compreensão. Foi, admitiu Leonardo, mas ao mesmo tempo foi a maior declaração de amor que eu já recebi na vida. Naquele momento, eu entendi que meu pai me amava profundamente, mas simplesmente não sabia como expressar esse amor no cotidiano. Leonardo pausou para tomar outro gole de água, notando que toda a família estava visivelmente emocionada. Lágrimas discretas escorriam pelos rostos de Jéssica e Poliana, enquanto os netos ouviam com uma atenção que raramente demonstravam. E depois que ele terminou de falar, nós ficamos em silêncio por um longo tempo, continuou Leonardo. Ele limpou minha mão machucada com o lenço que mamãe sempre colocava no bolso dele, beijou minha testa e disse: "Vamos terminar essa cerca, filho. Temos trabalho a fazer." A simplicidade daquelas palavras, contrastando com a profundidade emocional do momento anterior, tocou profundamente todos ao redor da mesa. Era uma demonstração típica da masculinidade rural da época, expressar sentimentos profundos e depois voltar ao trabalho, como se isso fosse a forma natural de processar emoções. "E vocês terminaram a cerca?" perguntou Maria, a neta mais nova, completamente envolvida pela narrativa. "Terminamos", confirmou Leonardo, sorrindo através das lágrimas. Mas tudo havia mudado entre nós. Durante o resto daquele dia, ele me tratou diferente. Não como um menino que estava atrapalhando o trabalho, mas como um parceiro, como alguém cujas opiniões importavam. Leonardo descreveu como o resto daquele dia havia transcorrido de forma mágica. Sebastião explicou cada etapa do trabalho, perguntou a opinião do filho sobre a melhor forma de consertar certas partes da cerca e até mesmo pediu para Leonardo cantar enquanto trabalhavam. "Foi a primeira vez que cantei para ele conscientemente", revelou Leonardo. "Mas cantei umas modas de viola que havia aprendido escutando o rádio." Ele sorria e balançava a cabeça no ritmo. No final de uma das músicas, ele disse: "Você vai longe, meu filho, vai longe." A profecia daquelas palavras não passou despercebida por ninguém na mesa. Leonardo realmente havia ido longe, tornando-se um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Quando voltamos para casa, ele fez algo que nunca havia feito antes, continuou Leonardo.
Na frente de toda a família. Ele contou para a mamãe e para meus irmãos como eu havia sido corajoso quando me machuquei, como havia trabalhado bem e como tinha uma voz bonita. Fabiana sorriu, imaginando o orgulho que o pequeno Leonardo deve ter sentido ao ser elogiado publicamente pelo pai. Naquela noite, na hora de dormir, ele foi ao meu quarto, outra coisa que nunca fazia, e me deu boa noite com um abraço. Lembrou Leonardo. Foi o último abraço que recebi dele. O impacto dessa revelação foi imediato. Todos entenderam que Sebastião havia falecido pouco tempo depois daquele dia especial, tornando aquelas últimas demonstrações de carinho ainda mais preciosas. Ele morreu 3 semanas depois, confirmou Leonardo, sua voz quase um sussurro. Infarto fulminante, no meio da roça. Foi como se ele soubesse que precisava me dar aquele dia, aquelas palavras, aquele amor antes de partir. O silêncio que se seguiu foi respeitoso e carregado de emoção. Cada membro da família processava a magnitude daquela história, entendendo finalmente de onde vinha a forma carinhosa e presente de Leonardo ser pai e avô. As lágrimas agora corriam livremente pelos rostos de todos ao redor da mesa. Jéssica se levantou e abraçou o pai por trás. Poliana segurou firme a mão dele, e Zé Felipe limpou os próprios olhos com a manga da camisa. Até mesmo o namorado de Poliana, que conhecia a família há pouco tempo, estava visivelmente emocionado com a história. Pai, por que nunca nos contou isso antes? Perguntou Jéssica, sua voz embargada pela emoção. Leonardo virou-se para a filha, seus olhos ainda úmidos, mas com um brilho especial que raramente mostrava. Porque era a última coisa que ele me deu, respondeu Leonardo. Era meu tesouro mais precioso, meu segredo mais sagrado. Durante todos esses anos, sempre que eu me sentia perdido como pai, sempre que não sabia como demonstrar amor para vocês, eu voltava àquela tarde. Eu me lembrava de como me sentia amado naquele momento e tentava dar isso para vocês. Fabiana agora entendia tantas coisas sobre o marido. A forma como ele sempre fazia questão de estar presente em cada apresentação escolar, cada aniversário, cada momento importante da vida dos filhos. A maneira como ele expressava orgulho pelos filhos publicamente. Os abraços longos que sempre dava antes de viajar para shows. Por isso, o senhor sempre nos abraça tanto? Perguntou João, o neto mais velho, conectando os pontos da história. Exatamente, confirmou Leonardo, sorrindo através das lágrimas. Por cada abraço que dou em vocês é uma forma de honrar aquele último abraço que recebi do meu pai. Cada eu te amo que falo é uma tentativa de dar para vocês o que eu só recebi uma vez dele. A revelação transformou completamente a percepção da família sobre Leonardo. Eles sempre souberam que ele era um pai e avô carinhoso, mas agora entendiam que cada gesto de amor era intencional, cuidadoso, inspirado por uma lição dolorosa, mas transformadora. Pai, o senhor lembra de outras coisas que ele disse naquele dia? Perguntou Poliana, curiosa sobre outros detalhes daquela conversa sagrada. Leonardo fechou os olhos, mergulhando novamente naquela memória preciosa. Ele me disse que queria que eu fosse diferente dele, lembrou Leonardo. Queria que eu falasse mais com meus filhos, que demonstrasse carinho, que não tivesse medo de chorar na frente deles. Ele disse que os homens de sua geração haviam aprendido a esconder sentimentos, mas que isso estava errado. A sabedoria daquelas palavras, vindas de um homem simples do interior em 1976, impressionou toda a família. Sebastião estava décadas à frente de seu tempo em termos de inteligência emocional masculina. Ele também me fez prometer uma coisa, continuou Leonardo, olhando especialmente para seus filhos. Me fez prometer que sempre diria para meus filhos que os amava, que tinha orgulho deles, que acreditava nos sonhos deles. Ele disse que sua maior tristeza era nunca ter conseguido me falar essas coisas antes daquele dia. Zé Felipe, emocionado, segurou a mão do pai. E o senhor cumpriu essa promessa todos esses anos. Tentei, disse Leonardo. Toda vez que falei,
Eu te amo para vocês. Toda vez que disse que tinha orgulho, toda vez que apoiei seus sonhos, mesmo quando pareciam impossíveis, eu estava cumprindo a promessa que fiz para meu pai naquela tarde. O namorado de Poliana, que havia sido criado em uma família onde demonstrações de afeto eram raras, estava profundamente tocado pela história. Podia ver claramente como aquela experiência havia moldado gerações de uma família inteira. Senhor, Leonardo, essa história mudou minha perspectiva sobre paternidade, disse ele, quebrando seu silêncio respeitoso. Eu pretendo ser pai um dia, e agora entendo como pequenos gestos podem impactar uma vida inteira. Leonardo sorriu para o jovem, satisfeito ao perceber que sua história havia tocado até mesmo alguém que não era família direta. É exatamente isso, disse Leonardo. Uma tarde de 3 horas mudou toda a minha vida. Me ensinou que tempo de qualidade não é sobre quantidade, é sobre intensidade, sobre presença real, sobre coragem de ser vulnerável. Maria, a neta mais nova, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da história, finalmente falou. Vovô, o senhor acha que o bisavô Sebastião ficaria orgulhoso de ver o senhor hoje? De ver nossa família? A pergunta tocou profundamente Leonardo. Ele olhou ao redor da mesa, vendo seus filhos adultos bem-sucedidos, seus netos crescendo com amor e segurança, sua esposa que o apoiava incondicionalmente. Acho que sim, minha neta, respondeu Leonardo, sua voz carregada de emoção e gratidão. Acho que ele ficaria orgulhoso de ver que consegui quebrar o ciclo, que aprendi a falar, eu te amo, a demonstrar carinho, a estar presente. Que vocês cresceram sabendo que são amados. Jéssica, ainda abraçada ao pai, sussurrou em seu ouvido. Obrigada por ter sido o pai que seu pai queria que você fosse. A frase resumiu perfeitamente o sentimento de toda a família. Leonardo havia transformado uma lição dolorosa em gerações de amor, carinho e presença. Havia honrado a memória do pai, não apenas guardando aquele momento, mas vivendo-o todos os dias. Agora vocês sabem, disse Leonardo, olhando para cada membro da família. Sabem de onde vem minha forma de amar vocês. Sabem por que sempre faço questão de estar presente, de demonstrar carinho, de apoiar seus sonhos. Cada gesto meu de amor é uma forma de honrar aquele último dia com meu pai. O almoço, que havia começado como uma reunião familiar casual, havia se transformado em um momento de profunda conexão emocional entre gerações. Todos entendiam agora que carregavam consigo não apenas o DNA de Sebastião, mas também o legado emocional de sua única demonstração pública de amor paternal. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas sim sagrado. Era o tipo de silêncio que surge quando pessoas profundamente conectadas processam juntas uma verdade importante. A comida havia esfriado nos pratos, mas ninguém parecia se importar. O que estava acontecendo ao redor daquela mesa era muito mais nutritivo que qualquer alimento. Fabiana foi a primeira a quebrar o silêncio, olhando para o marido com uma mistura de admiração e compreensão que só décadas de casamento podem proporcionar. Leonardo, agora entendo tantas coisas sobre você, disse ela, secando uma lágrima. Entendo por que você sempre fez questão de estar presente em cada momento importante dos meninos. Porque nunca saiu para uma turnê sem antes abraçar cada um e dizer que os amava. Porque sempre fala publicamente sobre como tem orgulho dos nossos filhos. Leonardo assentiu, segurando a mão da esposa. Cada vez que vou viajar, cada vez que subo num palco, eu carrego comigo a lição daquele dia. Nunca sei se será a última vez que vou ver vocês. Então faço questão de que vocês sempre saibam exatamente como me sinto. Zé Felipe, que havia seguido os passos do pai na música, estava particularmente tocado pela história. Como artista, ele compreendia a pressão de estar constantemente na estrada, longe da família. Pai, agora entendo por que o senhor sempre me ligava antes de cada show quando comecei minha carreira, disse Zé Felipe.
Achava que era superproteção, mas era amor consciente. Era exatamente isso, filho, confirmou Leonardo. Eu queria ter certeza de que você sabia que eu acreditava em você, que tinha orgulho, que estava torcendo. As palavras que meu pai não conseguiu me dizer na época certa, eu faço questão de dizer para vocês sempre. João, o neto mais velho, que estava numa idade próxima à que Leonardo tinha quando viveu aquela experiência transformadora, fez uma observação madura. Vovô, é incrível como uma conversa de 3 horas há quase 50 anos ainda está moldando nossa família hoje, disse João. O bisavô Sebastião nunca imaginou que aquelas palavras iriam impactar até nós, netos que ele nunca conheceu. A observação do jovem impressionou a todos. Realmente, o legado de Sebastião havia se perpetuado através de gerações, influenciando como crianças que nasceram décadas depois dele eram criadas e amadas. É verdade, João, concordou Leonardo. E sabe o que é mais bonito? Vocês vão levar isso para seus filhos também. O amor que seu bisavô não conseguiu expressar adequadamente está sendo multiplicado através de gerações. Poliana, sempre a mais reflexiva entre os filhos, fez uma conexão poderosa. Pai, o senhor percebe que quebrou não apenas um ciclo, mas criou uma nova tradição familiar? Disse ela. Nossos filhos vão crescer achando normal receber abraços, ouvir "eu te amo", ter pais presentes. Para eles, isso será o padrão, não a exceção. Leonardo sorriu, percebendo a profundidade da observação de sua filha. Realmente, ele havia transformado uma carência em abundância, uma falta em uma nova forma de amar. E vocês sabem o que é mais emocionante? Disse Leonardo, seu olhar percorrendo cada rosto ao redor da mesa. Vocês já estão fazendo isso com seus próprios filhos. João, Maria, vocês cresceram recebendo tanto amor que nem sabem como é viver sem ele. Isso é o maior presente que posso deixar para essa família. Maria, a neta mais nova, que havia ficado quieta durante a maior parte da conversa, finalmente se manifestou com uma pergunta que tocou o coração de todos. Vovô, será que o bisavô Sebastião consegue ver nossa família de onde ele está? Consegue ver que o amor dele se multiplicou? A pergunta inocente, mas profunda da adolescente trouxe um novo tipo de lágrimas aos olhos de Leonardo. Lágrimas de esperança e gratidão. Eu acredito que sim, minha neta, respondeu Leonardo, sua voz carregada de emoção. Acredito que ele vê cada abraço que damos, cada "eu te amo" que falamos, cada momento em que escolhemos estar presentes uns para os outros. E acredito que ele finalmente entende que conseguiu me dar o maior presente possível naquela tarde. Fabiana, observando a família profundamente conectada ao redor da mesa, fez uma sugestão que surpreendeu a todos. Leonardo, e se criássemos uma tradição nova a partir de hoje? Disse ela. E se todo domingo de almoço, além de estarmos juntos, fizéssemos questão de falar uma coisa que admiramos uns nos outros? Uma forma de garantir que nunca deixemos palavras importantes não ditas. A ideia foi recebida com entusiasmo imediato. Todos perceberam que era uma forma perfeita de honrar a memória de Sebastião e perpetuar a lição que ele havia ensinado. Adoro a ideia, mãe, disse Jéssica. Podemos chamar de Momento Sebastião, em homenagem ao bisavô que nos ensinou, através do papai, a importância das palavras ditas no tempo certo. Zé Felipe se animou com a proposta. E quando nossos filhos crescerem e tiverem suas próprias famílias, eles vão saber de onde vem essa tradição. Vão conhecer a história do bisavô que mudou gerações com uma conversa. Leonardo estava visivelmente emocionado com a ideia. A perspectiva de transformar sua história pessoal em uma tradição familiar que poderia durar gerações era profundamente significativa. Então vamos começar agora, disse Leonardo, enxugando os olhos e sorrindo. Eu começo. Jéssica, admiro como você se tornou uma mãe presente e carinhosa, sempre criando momentos especiais para seus filhos. Zé Felipe, admiro sua coragem de seguir seus sonhos musicais e ao mesmo tempo ser um homem de família. Poliana,
Admiro sua sabedoria emocional e como você sempre consegue ver o coração das situações. Ele se virou para os netos. João, admiro sua curiosidade sobre nossa história familiar e como você valoriza nossas tradições. Maria, admiro sua sensibilidade e como você consegue fazer perguntas que nos fazem pensar profundamente. Finalmente, olhou para Fabiana. E você, meu amor? Admiro como você me apoiou todos esses anos, como construiu conosco uma família baseada no amor e na presença, e como sempre soube que eu guardava histórias importantes sem nunca me pressionar a contá-las. Um por um, cada membro da família compartilhou o que admirava nos outros. As palavras fluíam naturalmente, carregadas de sinceridade e amor. Era como se a história de Sebastião tivesse aberto um canal emocional que permitia que todos expressassem sentimentos que talvez nunca tivessem verbalizado. Quando chegou a vez do namorado de Poliana, ele hesitou por um momento, mas depois falou com sinceridade. Admiro como esta família criou um ambiente onde é seguro ser vulnerável, onde demonstrar amor é natural e onde histórias importantes são valorizadas e compartilhadas. Ao final da rodada, havia lágrimas nos olhos de todos, mas eram lágrimas de alegria, gratidão e conexão profunda. Papai, disse Jéssica, segurando a mão do pai, obrigada por ter guardado essa história todos esses anos para compartilhar conosco no momento certo. Obrigada por ter transformado a dor da perda precoce do seu pai em gerações de amor abundante. Leonardo olhou ao redor da mesa, vendo sua família. 3 gerações unidas, não apenas pelo sangue, mas por uma compreensão profunda do valor do amor expresso, da presença intencional e da importância de dizer as palavras certas no momento certo. Sabem o que mais aprendi com aquele dia? Disse Leonardo, fazendo uma reflexão final. Aprendi que amor guardado no coração, mesmo que profundo, não transforma vidas, mas amor expressado, amor demonstrado, amor falado, esse amor tem o poder de mudar gerações inteiras. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para as mangueiras no quintal, as mesmas árvores que testemunharam décadas de história familiar. Meu pai me deu aquela tarde de amor em 3 horas. Eu tentei dar para vocês uma vida inteira de amor em cada dia. E agora vocês vão dar para seus filhos algo ainda melhor. Vão dar amor como algo natural, como o ar que respiramos, como algo que sempre esteve lá. O sol da tarde começou a se inclinar, lançando uma luz dourada sobre a mesa do almoço. A comida havia esfriado completamente, mas ninguém se importava. O que havia sido compartilhado ali era muito mais substancial que qualquer refeição. Uma última coisa, disse Leonardo, se levantando e estendendo os braços. E vamos fazer o que meu pai fez comigo naquela tarde. Vamos nos abraçar todos juntos e vamos falar "eu te amo" uns para os outros, porque nunca sabemos se teremos outra oportunidade. A família inteira se levantou e se abraçou em um círculo apertado, no meio da varanda. Palavras de amor foram sussurradas, lágrimas foram compartilhadas, e o legado de Sebastião foi honrado da forma mais bela possível. Naquele momento, sob as mangueiras centenárias de Goiânia, uma história que havia começado com dor em 1976 se transformou em pura alegria em 2024. O amor que Sebastião não conseguiu expressar adequadamente durante sua vida havia se multiplicado em abundância através de seu filho, criando uma família onde demonstrar afeto era não apenas natural, mas sagrado. Quando finalmente se separaram do abraço coletivo, todos sabiam que aquele domingo havia mudado algo fundamental na dinâmica familiar. Não apenas conheciam agora a origem do amor abundante de Leonardo, mas também haviam criado uma nova tradição que honraria para sempre a memória de um homem simples, que em 3 horas de vulnerabilidade mudou o destino emocional de gerações futuras. Obrigado, papai, murmurou Leonardo, olhando para o céu. Obrigado por ter me ensinado, mesmo sem saber, que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se perpetuar. E assim,
Naquela tarde dourada de dezembro, a história que Leonardo havia guardado por quase 5 décadas finalmente encontrou seu lugar perfeito, não mais como um segredo solitário, mas como a fundação de uma tradição familiar que duraria para sempre.